Oi, gente! Eu sou a Dione Nora, faz tempo que eu não venho aqui no meu canal gravar e eu não sei se vocês lembram, mas eu fazia vídeos, eu comecei fazendo alguns vídeos sobre romances espíritas, né, que eu sou estudiosa, aliás, eu me considero uma trainee em espiritismo, tá? Que nada mais é estudar a palavra de Deus através dessa doutrina que nos explica melhor o que os evangelhos quiseram dizer na época. Mas na verdade eu tô aqui para falar para vocês uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é ler. E esse livro aqui, Deus Estava com Ele, é o livro do momento. É o livro que eu terminei na semana passada, e aí eu deixei lá na biblioteca do condomínio, mas hoje eu resolvi buscá-lo, porque eu tive a intenção de voltar a fazer vídeos sobre livros, para explicar, dar um pouco de spoiler, é claro, mas para explicar também um pouco sobre a ideia do livro, o aprendizado, o que eu tirei do livro, o que serve para mim, o que pode servir para vocês, enfim. Então, o livro é Deus Estava com Ele, da Elisa Macelli, acho que é assim que se diz o nome dela, e é um romance espírita, tá? Que conta a história de um homem, o Walter, de 29 anos, que ele é americano, na verdade naturalizado americano. Ele foi para lá quando era bebê, ele nasceu no Brasil, mas foi criado lá desde pequeno. E a mãe dele contou muito pouco a história dela mesma e da história do menino. Até então ele achava que ele era filho de um americano com uma brasileira e que a vida dele era aquilo ali, que ele era filho único, enfim. Só que a mãe dele teve uma doença grave, era câncer, se não me engano, agora eu esqueci. Teve uma doença muito grave, com o tempo morreu. O pai dele já havia falecido também. E então ela sempre falou para ele que ela tinha um amigo no Brasil que se chamava Paulo e que ela se correspondia com ele e que era para quando ela morresse, era para o Walter, o filho dela, entrar em contato com esse Paulo para comunicá-lo que ela havia falecido, né? E em quais circunstâncias e tudo. E assim ele o fez. Então o Walter se comunicou com o Paulo, amigo da mãe dele no Brasil, e acabou descobrindo que o Paulo era um grande amigo e ele não entendia por quê, se tornou um grande mistério, na verdade, em torno de tudo isso. Ele teve que vir, o Paulo mandou uma carta para ele, agradecendo por ele ter avisado que a amiga havia falecido, enfim, e convidou o Walter, no caso, para vir até o Brasil, né, ir até o Brasil, e que eu tô aqui na fronteira, Brasil e Estados Unidos, fronteira que eu fiz, então eu tô, na hora de contar a história, eu fico dividida. Até pelo meu próprio amor, por isso que eu me identifiquei muito com, também, um dos motivos pelos quais eu me identifiquei com o livro. Então o Walter vem para o Brasil e fala e conhece o Paulo, e aos poucos vai descobrindo e ele sempre muito curioso, quem é o Paulo, por que eles se comunicavam tanto. Aí o Paulo também tinha uma doença muito grave e acabou falecendo e não conseguiu contar toda a história. Começou, mas não conseguiu contar toda a história para o Walter. Então, o Paulo já tinha deixado, antes de morrer, tudo preparado para que, conforme o tempo fosse passando, conforme a permanência de Walter no Brasil fosse se dando, ele fosse descobrindo também o que havia acontecido, qual era o mistério todo em torno da mãe dele, desse amigo Paulo e dele, no caso, né? O que tinha a ver, porque a mãe dele não falava da própria família, vivia muito triste,
E ele não entendia por que ela era triste. Ele não tinha nada para, Walter não tinha nada para reclamar dos pais. Eles sempre foram muito amorosos. O pai é um pouco distante, mas todos ele teve o amor dos pais. Só que ele nunca entendeu por que a mãe dele se sentia muito triste e não gostava de falar da família do Brasil. E a história é que no Brasil ele acabou recebendo uma carta do Paulo, amigo da mãe dele, e ele leu essa carta e descobriu que, na verdade, a vida dele toda muda quando ele lê essa carta. Então, ele descobre que ele era filho adotivo e não filho biológico da mãe dele, da mãe Geni, que foi para os Estados Unidos com um americano. Descobre que o Paulo era o verdadeiro pai dele, né? E isso a gente não está entrando no mérito de quem cria. Pai e mãe é quem cria, tá? Mas eu estou contando a história do livro. E aí o que acontece durante tudo isso? Ele acaba descobrindo toda a história dele, que depois vocês vão ler no livro. Mesmo que eu conte toda a história aqui, é legal ler o livro, porque passa muito conhecimento pra gente, a gente entende aquilo que aconteceu conosco, porque é um pouco da minha história, o que aconteceu com ele. E a gente acaba entendendo vários lados, na verdade. A gente entende o lado do pai biológico, o lado dos pais adotivos, o lado da espiritualidade, de Deus, onde é que está Deus em tudo isso, porque ele se pergunta muito sobre isso. Então, assim, o Walter, ele tinha uma vida americana que ele conhecia, e ele veio para o Brasil e ele descobriu que ele era filho de garimpeiros, que a mãe dele, os pais dele eram primos, que quando a mãe dele ficou grávida, o pai dela mandou ela embora, então ela foi até o garimpo conversar com o amor da vida dela, que na verdade eles eram os grandes amores um do outro, né? O Paulo e a Marta, que são os pais biológicos de Walter. E o que acontece desde então? Esse homem, que para mim é um menino ainda, pela maneira como ele lida com a vida, até por ter sido criado muito com tudo, não faltou nada, e sozinho, então deve ter sido mimado também, porque geralmente quando é filho único, né? Então ele acaba descobrindo, assim, ele acaba tendo revolta, ele não sabe o que acontece. Tudo, o mundo dele muda muito, porque as pessoas começam a falar de Deus e ele não foi ensinado até uma religião. As pessoas começam a falar além de falar de Deus, eles não falam de uma religião já conhecida de todo mundo, eles falam de uma coisa que falam mais do ponto de vista espírita, que é uma coisa que veio para revolucionar o nosso pensamento, para nos tornar pessoas pensantes, né, do ponto de vista da fé. Então ele começou a ter tudo isso na vida dele, tudo numa vez só, numa viagem só, de poucos dias. De repente, quando ele viu o mundo dele, era totalmente diferente daquilo que ele conhecia. E ele começou a perceber, como ele também vivia numa outra época, uma época mais não tão atual, apesar de ainda existir muito preconceito de várias formas hoje. Naquela época que ele viveu, ainda era muito, o racismo nos Estados Unidos era muito forte, e ele foi criado como assim, os brancos lá, os negros lá e os brancos cá. Então ele também teve acesso a pessoas negras, ele começou a conviver com pessoas, com crianças negras, ele começou a descobrir a história dessas pessoas. Então ele começou a descobrir que ele era preconceituoso, que ele era que ele tinha tido que o país dele era assim. Não estou julgando ninguém, né? Na verdade, eu vejo tudo isso como um direito de todo mundo, um direito de cada um individual, um direito de cada país, de ser do jeito que for, de cada sociedade, cada comunidade, grande, pequena, sabe? Eu tô vendo 555 ali, ó, mudança. Então, assim, é o direito de cada um ser ignorante, ser preconceituoso, porque cada um de nós está num nível de evolução diferente. Então, Deus nos dá esse direito da gente ser preconceituoso,
porque a gente ainda não tem o entendimento dessas diferenças, né? O que a gente não pode é pegar isso que a gente sente em relação à diferença e impedir que o outro faça, que o outro viva, que o outro seja livre para fazer o que quiser, porque nós achamos que eles não podem fazer, entendeu? Mas dentro da minha casa, dentro do meu ser, por enquanto, se eu sou assim, é um direito meu ser assim, até o momento em que acontece comigo, assim como aconteceu com o Walter. Eu tô dando um exemplo, tá? Assim como aconteceu com o Walter, que ele veio pro Brasil e todo mundo que ele conhecia ficou diferente. Então ele viu que o racismo era errado, que ele viu que a pobreza ela era imensa e que o Brasil também tinha muitas coisas bonitas, a natureza. Ele tinha preconceito contra o próprio país porque ele se achava americano e era lá, ele era um menino rebelde, mas isso era o que ele vivia, isso era o que ele conhecia, então a gente não pode julgar. E o mais interessante é que todas as pessoas conhecidas do Paulo, que era o pai biológico do Walter, que convidou ele para vir para o Brasil, todas as pessoas que ele deixou para como é que se diz, para lead, para liderar o Walter aqui no Brasil, para ajudá-lo a encontrar a verdade, todas essas pessoas eram mais espiritualizadas, eram de mente abertas e eram pessoas simples, não tinham muito dinheiro, né, mas tinham uma vida que dava para viver, né? Então, assim, e aí, passando toda essa história, ele acabou descobrindo que a mãe dele sofreu muito, ele ficou... Porque o que aconteceu? Quando a mãe dele foi pro garimpo buscar ajuda com o Paulo, que era o amor dela e pai do filho que ela estava esperando, lá ela teve o filho e nisso ela conheceu a Geni e o americano que era o dono do garimpo. E só que a Geni, que casou com o americano, perdeu o bebê quando nasceu. E o americano fez a proposta pro Paulo para assim, tu me dá o teu filho e eu te dou tudo que eu tenho, né? E o Paulo, o que o Paulo fez? O Paulo logo de cara queria fazer o contrato com o cara, porque foi um tanto ganancioso, na ignorância dele ele foi um tanto ganancioso, e um pouco também porque ele queria dar uma vida melhor para o filho dele. Ele sabia que com gente que tinha mais dinheiro, ele teria uma vida melhor. E que lá a situação das crianças era ficar ou na rua, ou não ter escolaridade, enfim. Só que Paulo também tinha um sonho, ele tinha um sonho de encontrar uma grande pedra, que naquela época ainda se conseguia nos garimpos daqui. Acredito eu que hoje não seja tão assim, né? Porque já exploraram tanto. Posso estar errada, não sei. Mas naquela época em que eles viveram, ele tinha o sonho de encontrar uma pedra preciosa e vender e com aquilo fazer seu dinheiro, sua fortuna. Voltar para casa, para onde a família dele, que era enorme, né, plantava, tinha plantações, só que tinha problema da seca, exatamente por isso que eles foram pro garimpo. Ele e os irmãos. Só que os irmãos voltaram para casa quando tudo se resolveu, quando a seca passou, porque a seca ia e vinha, mas era difícil para eles viver dessa forma. Então Paulo teve o sonho de vou achar minha pedra. E a Marta, que era o amor da vida dele, que estava grávida, né, ela compactuava com isso, ela acreditava até mais do que ele iria encontrar essa pedra. Bom, no fim das contas, o que aconteceu? Ele mesmo não confiou no sonho que ele tinha, tá? Não confiou em Deus, não confiou nele mesmo, no trabalho dele, e na calada da noite, ele deixou o filho enquanto ela trabalhava, enquanto a Marta trabalhava, e a Geni sofria em casa porque tinha perdido a criança. Ele deixou a criança dele com a Geni, a mulher do americano.
Eles já tinham ido lá registrar a morte de um filho e o registro do outro, só que eles inverteram. Eles registraram como se o Walter, que no caso nasceu João, que era o filho do Paulo e da Marta, ele foi registrado como natimorto e o filho da Geni foi registrado como filho dela, no caso. Só que eles roubaram a criança. No dia seguinte, a Marta, preocupada, foi buscar a criança e a criança não estava lá, e a mulher também não estava, o americano também não estava, já estava miles away. Tá? Então já estavam distante e ela não tinha o que fazer. E o Paulo contou tudo para ela, alegando que seria melhor para o filho deles. E ela ficou arrasada. Ela pegou a malinha dela e saiu andando. Eu visualizei essa cena dela, saiu andando sem falar mais nada, sabe? Mais nada. E deve ter sido uma dor. As mães, quando perdem os filhos, deve ser uma dor muito difícil, né? E tá. Bom, e aí ela sumiu no mapa e nunca mais o Paulo encontrou a Marta, que era o amor da vida dele. E ele dizia que era e foi atrás, e não sei o que, enfim. Procurou por ela durante meses, durante um ano, durante muito tempo, né? Só que nunca encontrou. Mas 3 meses depois que tudo isso aconteceu, ele encontrou a pedra. Ele encontrou a pedra. Ou seja, uma das mensagens do livro é: primeiro, acredite nos teus sonhos, tá? Acredite nos teus sonhos. Tenha fé em Deus, tenha fé em si mesmo. A outra, o que Jesus sempre fala, né? Sempre falou. E fala, porque tá vivo ainda. Fazer o bem ao invés do mal. Tá? Mesmo que tenha sido feito um mal. Então, assim, o fato dele ter dado o filho dele sem o consentimento da mãe, ele roubou, ele fez uma coisa ruim. E Deus logo ali adiante mostrou para ele que ele estava errado. Sabe? Que ele estava errado. Porque ele podia ter feito a escolha certa. Ele podia ter ficado com o filho e ele teria o dinheiro para criar o filho. E aí o filho teria seus pais verdadeiros, o amor verdadeiro. Ele viveria o amor verdadeiro, o amor de almas que ele tinha com a Marta. Então ele botou toda a vida dele fora e ele mudou a vida de muita gente com uma única escolha que ele fez. Né? Uma única escolha que ele fez. Só que no livro, né, sempre fala, todas as pessoas que o Walter vai encontrando no seu caminho, as pessoas acabam falando que tudo está sempre certo. E por um lado, isso é verdade, porque o que o universo faz, o que Deus faz, né? Ele realinha tudo. Ele realinha tudo. Mesmo que tu erre, ele é tão misericordioso que Deus realinha tudo. Deus, os espíritos, né? A nossa falange de bons espíritos iluminados que nos guiam, que nos ajudam, nosso anjo da guarda, enfim, todo mundo, existe uma equipe espiritual que trabalha junto conosco para que a nossa jornada aqui na Terra se conclua da melhor maneira, para que a gente seja bem sucedido na nossa missão. Porque cada um de nós tem uma missão para vir aqui na Terra. Falando nisso, no livro a missão do Paulo e da Marta, tá? Era ficarem juntos, a missão deles era que eles ficassem juntos, criassem o seu próprio filho e tivessem muitos mais. E talvez até adotassem, talvez fizessem uma creche, não sei, sabe? Porque eles precisavam ter muitos filhos, porque numa outra vida a Marta foi dona de um prostíbulo, o Paulo foi amante dela, e sendo dona do prostíbulo, ela tinha a Geni, que era a melhor prostituta da casa, e um dia a Geni engravidou. Só que a Marta,
como uma outra pessoa numa vida pregressa, que era a dona do prostíbulo, não quis e achou que aquilo ali seria mal para os negócios dela, porque ela era a melhor prostituta, todo mundo gostava da Janine na época. E então eles drogaram com a ajuda do Paulo na outra vida, que o Paulo era médico na outra vida e amante de Marta. Eles drogaram ela e fizeram um aborto sem o consentimento da Geni. E a Geni queria ter o filho. Ela enganou, dizendo que aceitava, que ia dar tudo que ela precisasse, que não sei o quê. E no fim, naquela mesma noite, drogaram ela e tiraram o filho dela. E ela mesma, Marta, nessa outra vida, na vida anterior, também tinha abortado muitas vezes. Então, nessa outra vida, que é a vida atual do livro, onde ela era a mãe do Walter, que nasceu como João, que virou Walter, um filho da Geni, né? Então, o que acontece? A Marta, ela tinha que ficar com o Paulo, aí que tá a misericórdia de Deus. Deus permitiu que os dois que se amavam muito numa outra vida, já que era um amor de almas, voltassem a ficar juntos para sanar esse karma de terem matado muitas almas, né? Muitas crianças que viriam a nascer, que eles tinham como apenas fetos, que não eram ainda gente. Então, qual era o destino deles? Esse que eu já tinha falado, que era ter o Walter, criar o Walter e criar outros filhos, ter outros filhos, tanto próprios quanto se viessem de outras formas, que eles cuidassem de outras formas. E para isso Deus foi tão misericordioso que daria o dinheiro, eles nasceriam na pobreza, mas daria o dinheiro que seria o dinheiro através do sonho de Paulo, que era a pedra. Então, assim, por que tá tudo sempre certo? Porque a Marta foi embora e aí a vida dela desmoronou. Mas nesse meio tempo, ela foi parar num outro lugar onde o pai e a mãe de umas crianças, com o tempo morreram também. E aí ela acabou ficando sendo mãe daquelas crianças, tá? E outras crianças começaram a serem entregues a ela, porque eram filhos de mães que não tinham, que eram solteiras, que tinham algum tipo de problema na vida, que não podiam criar, que eram pobres, que não tinham condições de criar. Então, ela fez igual o propósito dela. Só que até ela chegar nesse lugar, o que aconteceu com ela? Ela ficou perdida na estrada, foi ajudada por um caminhoneiro, e esse caminhoneiro levou ela até um pedaço do caminho, e numa dessas paradas ele encontrou um outro caminhoneiro que era amigo dele e que daria carona para ela no restante do caminho até ela chegar onde ela queria chegar, porque ela queria voltar para casa, ela queria voltar para os pais dela que mandaram ela embora. Só que não era esse o destino dela. O destino dela era encontrar esse casal que ela ajudaria, que acolheria ela, porque ela ainda era muito jovem, mas que ao longo do tempo morreriam, cada um da sua forma, e deixariam para ela seus filhos e os filhos dos outros para ela criar, né? Então, o interessante é que o segundo caminhoneiro que deu carona para ela, que o primeiro disse, não, ele é muito legal, ele não vai fazer nada contigo, não sei o quê. Ele foi realmente muito legal, o primeiro, né? Então, só que deu uma loucura no segundo caminhoneiro, que ele ficou meio obsediado, né? E disse assim, como assim que o gaúcho, o outro caminhoneiro não te pegou, não fez nada contigo? Como que tu não fez nada com ele? Porque ele tava tirando ela pra prostituta, queria que ela pagasse ele pela carona com sexo. E ela se assustou e pulou do caminhão. E ela pulou no caminhão. Por que aquilo ali aconteceu? No livro, inclusive, explica que aquilo ali aconteceu, que aquele cara foi um instrumento
né? Para que ela pulasse do caminhão naquele ponto da estrada, para que ela chegasse até esse casal que acolheria ela, onde ela conheceria essas crianças e acolheria essas crianças como sendo suas. No início ela ajudou o casal, o marido da mulher que ajudou ela foi viajar, foi trabalhar em construção numa outra cidade, acabou morrendo, caindo da construção. E ele mandava dinheiro, só que a mulher dele não sabia ler. Mas a Marta sabia ler um pouco, alguma coisa, né? Ela sabia ler, sabia assinar. Então, e a outra tinha sido picada por cobra, não estava bem, não podia ir receber o dinheiro que o marido tinha mandado por carta. Então, nisso, ela teve que ir até a cidade, a 40 minutos, eu acho que era a cidade da onde eles moravam, num lugar que não tinha luz, era por lampião, não tinha luz elétrica, não tinha nada, tinha que tomar banho no rio, enfim, e era muito calor. Então ela acabou, no fim das contas, com a autorização da mulher, do cara que ficou, né? Acabou sendo uma outra pessoa, é Eunice. Eunice é o nome dela. A Marta acabou virando Eunice. Por quê? Porque a Eunice foi a mulher que a acolheu e a ajudou. E ela ajudava também a criar as crianças, inclusive as crianças que chegavam para a Eunice cuidar. E ela acabou cuidando. Só que a Eunice acabou morrendo e ficando doente e tudo. Então a Eunice autorizou que ela fosse vista como Eunice, a Marta. Então na comunidade ela começou a ser conhecida como Eunice, a que pegava as crianças para cuidar. E no fim das contas, então, a Marta, que numa outra vida matou muitas crianças através do aborto, que veio para essa vida para cuidar de crianças, principalmente das suas, ter as suas e cuidar, ela acabou de qualquer forma cuidando de muitas crianças ao longo da sua vida, até ela ficar muito velha. E quando ela ficou muito velha, ela conheceu quem? O Walter. O Walter, nas suas andanças pelo Brasil, foi atrás da mãe dele. Só que voltando, ele foi conhecer sua família grandiosa, seus primos, seus avós, enfim. Mas voltando para São Paulo, no meio do caminho, ele chegou nessa cidade onde a Eunice vivia e atropelou uma menina que era filha da Eunice, né? E atropelou ela, e essa menina cuidava das crianças enquanto a Eunice estava no hospital também. A Eunice hoje Marta, porque a Eunice verdadeira já tinha morrido. Então a vida mostrou para ele assim toda uma reviravolta, que a nossa vida muda de ciclos. E o pessoal tá, não sei se vocês estão ouvindo, mas estão varrendo o pátio ali. O zelador tá varrendo o pátio. E agora o outro ligou o carro. Eu tava falando que o Walter atropelou a moça. E o Walter tava rebelde, querendo encontrar a mãe dele, quando encontrasse e tava preocupado porque ela sofreu demais longe dele, e tava confuso com tudo que estava acontecendo, porque que a mãe dele adotiva nunca disse nada para ele, mas entendeu porque que ela sofria tanto, porque que ela era tão triste, porque ela tinha perdido, na verdade, um filho, né? Então, assim, foi uma confusão na vida dele. Ele era um homem já de 29 anos, que tinha sido casado, se divorciou, nunca encontrou amor, mas essa moça que ele atropelou era o amor da vida dele. Ele se apaixonou na mesma hora. Só que ele era americano, ele se sentia americano, porque ele foi criado assim, ele foi criado lá, era lá que a vida dele estava, os amigos, a história, todo o trabalho dele, ele sempre queria. Então ele era um pouco arrogante na maneira de ser, na maneira de falar um pouco, mas era tudo pela ignorância dele, porque ele não conhecia a vida de uma outra forma. Então essa é outra mensagem do livro, que a gente tem que respeitar um pouco quando a gente fala muito, hoje em dia se fala muito, né, de respeitar o 16 e 15, tá escrito ali. Só que na verdade são 15 e 15, porque ali a televisão não mudou o horário de verão. Engraçado isso. São 15 e 15, então. Para quem gosta de numerologia. 15 e 15 e 16 e 15. Então, assim, vai ver, os anjos estão compactuando com o que eu tô falando.
Bom, então, o que eu tava falando? Era que, assim, a vida dele que ele conhecia era uma vida diferente da vida que a gente leva, que muitos de nós levamos no Brasil. Cada estado é diferente. Cada um de nós é diferente um do outro. Sente, enxerga, né? Por isso a magia do próprio espiritismo, por dessa doutrina maravilhosa que nos permite entender cada um de uma maneira diferente a vida. E tudo tá certo porque tudo se complementa. Por isso que tudo tá sempre certo, que é o que a maioria das pessoas que Walter encontra no livro diz para ele, que tudo tá sempre certo. Deus tá sempre... Qual é outra que eles falam aqui? Que ele sabe de tudo e encaminha nossos passos, que foi o que eu falei antes, que Deus reorganiza tudo. Então, por que tudo está sempre certo? Porque mesmo que a gente faça uma escolha errada, Deus reprograma tudo. Enquanto Ele está reprogramando, a gente sofre, a gente pena, né? A gente se sente penalizado e tudo, mas Deus não está nos punindo. É porque nós mesmos criamos karmas. Um karma de uma outra vida ou um karma dessa vida mesmo. Às vezes é um karma de ontem. Uma escolha que vocês... Cortou o vídeo, agora eu vou ter que editar. Uma escolha que vocês fizeram agora, que vocês fazem agora, amanhã pode ser um karma para vocês. Para mim, pode ser um karma. O que é o karma? O karma é uma escolha que eu faço que dá ruim. É uma escolha que não era muito assertiva e que acaba me prejudicando, que às vezes prejudica outras pessoas no meio do caminho. Então eu tenho que consertar. E Deus, junto, ele nos ajuda a consertar o caminho. E foi o que ele fez para Marta, foi o que ele fez para o Walter, foi o que ele fez para a Geni, porque o Walter, na verdade, era o filho da Geni na outra vida que a Marta abortou junto com o Paulo, quando ele era médico numa outra vida. Então, o Walter acabou voltando para a Geni de uma forma não muito correta. O que acontece? O que acontece, né? O que eu entendo nessa história? Que o Walter tinha que ter sido filho da Marta e do Paulo, que foi de onde ele nasceu, mas que ele tinha que ter de alguma forma convivido com a Geni, tá? Para que a Geni não criasse karma, ou que fosse em comum acordo entre Marta e Paulo, que eles dessem o Walter para a Geni cuidar, por ela ter perdido o filho dela e por ela poder ter com o americano condições financeiras de cuidar do filho, mas que o filho desde sempre soubesse quem eram os pais verdadeiros, os pais biológicos. Daí ele teria 2 pais e 2 mães, né? Que é o meu caso, que é por isso também que eu me identifico com a história. Então, assim, tem várias mensagens no livro, vocês precisam ler, porque cada um vai sentir de uma forma. Mas ali, então, fala de adoção, fala de karma, fala de recuperação de karma, da misericórdia de Deus, de nos ajudar como é que se diz, a arrumar o que a gente, a consertar os nossos erros, né? E que tudo bem a gente errar, desde que a gente se arrependa e queira consertar. Mas uma das lições primordiais do livro é a questão da pedra. O que me chamou mais atenção é a questão da pedra. Que Deus, apesar deles terem feito muita M na outra vida, de ter abortado muitos filhos, de terem tirado o livre-arbítrio tanto de quem tinha que nascer, quanto de quem queria que seu filho nascesse, que eles decidiram por outras pessoas. Por que não pode abortar? Porque quando a gente vem para esse mundo, a gente vem para esse mundo para sanar as nossas dívidas, e um espírito que está nascendo, que está ali na barriguinha da mamãe, ele vem
com a missão de consertar a sua própria vida. E quando a gente mata esse feto, que é o que dizem, que chamam de feto, e eu já considero pessoa, um espírito e uma pessoa, a gente causa um trauma espiritual para esse espírito, a gente se torna um assassino, a gente cria um karma para nós, talvez dependendo para muitas vidas, para as próximas, depois a gente vem e sofre, não sabe por quê, e a gente impede que essa pessoa evolua, entendeu? Por isso que não pode ser pró-aborto, porque a gente impede que a pessoa evolua, que a gente impede que a pessoa tenha a oportunidade de vir aqui para evoluir. Ah, por que ela não evolui em espírito? Porque é com o sofrimento na carne que se evolui. É como aquela máxima que a gente sempre diz, só quem passou sabe. Entendeu? Então quem nunca vem, quem não vem para a carne e não passa por essa ou por aquela dor, por essa ou por aquela situação, por aquele ou por esse amor, não sabe, por essa paixão, por esse amor, por esse tipo de relacionamento familiar, amoroso, enfim, amizade, não sabe como é que é, sabe? Nem todo mundo é autodidata, sabe? Eu sou autodidata, eu aprendo muitas coisas só de ler um livro, mas tem coisas que eu mesma tenho que passar na carne, sentir na pele. Eu sou empata também, então eu sinto a dor do outro. Às vezes eu não preciso passar pelo que o outro está passando, porque eu sinto a dor do animal, a dor da pessoa. Eu consigo me colocar no lugar da pessoa. Então, assim, então o livro fala, Deus estava com ele, fala sobre perdão, sobre entendimento, sobre diferenças, sobre preconceitos de todo tipo, não é só racial, de pobreza, arrogância, dinheiro, sabe? Achar que é melhor do que os outros porque tem dinheiro e que pode comprar o filho dos outros, sabe? O que mais que fala no livro ali? Fala sobre a própria espiritualidade em si, chama as pessoas para a espiritualidade, né? Fala sobre o preconceito de muitas pessoas, que quando Walter ouve muito sobre como se diz assim, não é palavras, conceitos espirituais que são muito voltados para o espiritismo, dependendo com quem ele fala ao longo da jornada dele no Brasil, as pessoas dizem que isso é coisa do demônio, inclusive pessoas da família que ele acabou de conhecer, né? Então, assim, existe o preconceito contra o espiritismo, contra os espíritas, os médiums, né? Então, assim, o que é um direito dessas pessoas serem preconceituosas, o que elas não podem fazer é impedir que os médiums atuem conforme o seu próprio pensamento, o seu próprio entendimento. O que aconteceu? Aconteceu na Inquisição, né? O problema não era os caras serem no seu íntimo inquisidores, o problema era os caras porem em ação aquilo que eles sentiam. Por isso também a importância da reforma íntima. Então esse livro serviu, a história do Walter serviu para ele também fazer uma reforma íntima. Ele começou a ter contato com pessoas espiritualizadas e ele começou a ver Deus de uma forma diferente. Ele descobriu que Deus estava com ele o tempo todo. E realinhando a vida dele, a história dele. Ele encontrou o amor. Ele se divorciou porque a mulher dele encontrou um outro cara. E ele não entendeu por que ela trocou ele por um cara que era pobre, se ele dava tudo para ela. Porque a questão é que ele nunca estava presente. Então a presença é uma coisa muito importante. O que as pessoas valorizam mais? As pessoas preferem... A fome é horrível, mas as pessoas preferem sofrer coisas materiais, como a fome, do que não ter afeto, do que não ter a presença dos seus. A presença, o afeto verdadeiro, o amor verdadeiro, um abraço de verdade e não uma coisa falsa. Então ele aprendeu com o divórcio dele, depois ele parou para pensar, né, que ela podia ter razão, que ele dava tudo para ela, mas era tudo coisas materiais, ele não foi presente.
E aí e Deus foi muito bom para ele, que quando ele veio para o Brasil, que ele não queria vir, que ele tinha hora marcada, que ele tinha o trabalho dele lá nos Estados Unidos, não sei mais o que aconteceu? Ele acabou encontrando o amor da vida dele. O amor da vida dele era a filha da mãe dele. E ele já tinha até transado com a menina. Porque eles se viram e não conseguiram conter. Foi amor à primeira vista, amor de alma, amor de pele, tudo ao mesmo tempo. E ele se sentiu muito mal porque ele achava que ela era filha, ela era irmã dele. E aí por isso que eu contei a história da Eunice, que na verdade a Eunice era a Marta, era a mãe de Walter, mas não era a mãe biológica da Eunice, só a criou, a ajudou, porque ela tinha perdido, ela era muito bebê quando a mãe dela foi picada por uma cobra coral e morreu e não tinha, naquela época, no Pequeno Poço, não tinha o antídoto. Acho que era isso que eu tava falando. Que tá cortando toda hora o meu vídeo, que droga, é tanta coisa. Também o livro tem quase 400 páginas, né, gente? Então é muita coisa para eu analisar e passar para vocês. Mas eu acho que voltei, acho que agora vai dar certo. Limpei o meu smart aí, vamos ver se agora vai mais um pouquinho. Eu devia ter feito live, eu devia ter ido direto pro YouTube, que talvez desse certo. Mas eu tava falando sobre o tamanho do livro, que são 400 páginas, enfim. Eu tava falando da mãe da mulher que ajudou a mãe do Walter, que era a Eunice, que morreu, né? Picada por uma cobra no meio da plantação. Enfim, que daí deu origem a toda a mentira da Eunice. Então, assim, por isso que o interessante é que tá sempre tudo certo, como diz muito no livro, né? Então, assim, às vezes até não tô fazendo apologia à mentira, bem pelo contrário, eu detesto qualquer coisa, mentira, coisas escondidas, coisas erradas, pirataria, qualquer coisa, traição, qualquer coisa que esteja vinculado à mentira, a enganar os outros, eu tô fora, eu não gosto, não que eu seja perfeita, mas eu procuro não fazer esse tipo de coisa, eu não gosto. Mas no livro dá pra ver que nem, a vida não é preto e branco, a vida é colorida mesmo, é o arco-íris de Deus mesmo. Então, às vezes, algumas coisas elas têm que ser feitas, mas não são o melhor caminho. Não quer dizer que vocês têm que fazer, não quer dizer que eu tenho que fazer, não quer dizer que nós tenhamos que fazer, entendeu? Mas algumas coisas têm que ser realocadas. Então a Marta teve que acabar mentindo com o consentimento da dona do nome, né, da sua personalidade, que era a Eunice, para poder cuidar das crianças e principalmente para queimar o karma da vida passada, que era cuidar das crianças que um dia ela impediu que viessem ao mundo. E nós estávamos falando sobre isso, sobre essa questão de... Então a vida ela é muito complexa. Esse livro me abriu muito assim, um leque de coisas para se conversar, tem muita coisa para se conversar, para olhar assim, página por página e ver o que a gente faz na vida, mesclar com a Bíblia, quem estuda a Bíblia, mesclar com o Evangelho segundo o Espiritismo, quem estuda por esse prisma. Sabe, não adianta a gente chegar com esse papinho de que tem que respeitar as diferenças. Uma coisa o Haroldo disse, o Haroldo Dutra Dias, palestrante, ex-juiz, que ele disse uma coisa que é muito correta. A desigualdade, a gente tem que tratar as pessoas de forma desigual. Por quê? Porque cada um é um. Então, aquele que tem uma coisa diferente, ele tem que ser tratado de acordo com aquilo que ele tem, de acordo com aquilo que ele é. O que ele estava falando? As pessoas que têm alguma deficiência física, por exemplo, a gente tem que tratar elas de forma desigual, porque elas não caminham, elas não se movimentam da mesma forma que a maioria das pessoas. Então é nesse sentido de tratar as pessoas de forma desigual, porque quando a gente trata a pessoa dessa forma, na verdade a gente está tratando ela de uma forma igual. A gente está inserindo essa pessoa no mundo. Então as pessoas que são diferentes, a gente
Bom, gente, para voltar aí que meu vídeo estava cortando toda hora, então voltando ao que eu estava falando antes, sobre a desigualdade que o Haroldo comentou. O que eu quis dizer é que quando a pessoa tem ela é muito diferente, todos somos, mas quando principalmente limitações físicas e mentais, a gente tem que personalizar. Era isso que eu queria dizer. Na verdade, a gente trata o desigual de forma desigual no sentido de personalizar, de dar um tratamento personalizado, de acordo com aquilo que ele precisa. É nesse sentido. E não de ignorar a pessoa, de tratar de forma desigual, de escantear, né, de tirar da sociedade, não, mas de incluir. E para finalizar, eu queria fazer uma correção que na verdade a Eunice, que foi a mulher que ajudou a Marta, a mãe de Walter, ela sabia ler e ela ensinou um pouco a Marta a ler. A Marta que não sabia, a Marta que assumiu o lugar da Eunice, na verdade, né? Para poder receber o dinheiro, para poder ajudar a Eunice e as crianças a sobreviverem, enfim. Bom, eu acho que era isso. Eu dei bastante coisa para pensar em cima do livro. Lembrando, Deus estava com ele. É esse livro aqui, tá? São 300 e... Vamos dizer que eu estou mentindo que são 400 páginas, que não são 400 páginas. São 356, tá? Mas é muito bom, tem mais coisas ali, mais detalhes importantes que eu não falei, apesar de ter dado um monte de spoiler, tá? Mas é muito legal porque a gente pode se colocar no lugar de cada um dos personagens, das personagens, e aprender muito com isso. Aprender a dar valor a quem nós somos, a quem nos criou, a quem fez escolhas erradas na nossa vida, na vida deles, que implicaram na nossa vida. Enfim, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem aí. Quem já leu, quem tem mais coisas, quem percebeu o livro de uma forma diferente, já leu, ou quem for ler, tá? Que deixe o comentário, deixe nos comentários o que achou do livro. E conforme eu for lendo mais e me inspirando e lembrando, conseguindo lembrar bem dos livros, eu vou fazendo novas postagens e trazendo para vocês a minha, sim, de forma simples, do meu jeito, mas de coração, a minha opinião para ajudar cada um de vocês, a esclarecer a esclarecer a mim mesma, né, com a ajuda de vocês. E então era isso. Um beijo e obrigada pelo carinho. Tchau!